Programa A Noite é Nossa. Oferecimento HP Motorsport Brasil. Emoção e velocidade há 42 anos nas pistas. Venha correr com a gente. Olá, boa noite Teresópolis, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a programação da TV Cidade Canal 9, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, vamos ficar juntos a partir de agora até às 9 da noite, em mais um programa A Noite é Nossa de sábado, lembrando que amanhã é domingo e tem reprise deste mesmo programa de 9 às 10 da noite. Programa A Noite é Nossa de hoje em ritmo de Copa do Mundo com a seleção brasileira em campo e até agora a gente está aí, né, no sufoco, torcendo para dar tudo certo, mas vamos nessa, vamos começar o programa de hoje que recebe um convidado para lá de especial. Eu estou falando do médico, historiador e ex-vereador, Dr. Jorge Nascimento Ferradeira, que já está aqui do meu lado, e eu vou dar uma boa noite para ele. Boa noite, Dr. Jorge. Boa noite, Veríssimo. Obrigado pelo convite de Obrigado, participar senhor, pela programa presença. A Noite é Nossa. Estou aí à tua disposição. De estar aqui junto com a gente para falar um pouquinho do trabalho do Dr. Jorge Ferradeira, uma pessoa para lá de conhecida aqui em Teresópolis, a cidade inteira conhece, todo mundo conhece, não só pelo trabalho como médico, mas também pela sua passagem pela Câmara de Vereadores e também pelo seu trabalho como historiador. Doutor, para começar esse nosso bate-papo de hoje, eu quero saber como surgiu na sua vida a história. A partir de que momento o senhor decidiu ser um historiador e contar a história não só de Teresópolis, mas também de outras regiões vizinhas à nossa, doutor? Pois é, Veríssimo, eu nasci numa rua em Botafogo chamada Rua Assunção. Uhum. Essa rua tinha no início a Casa do Rio Barbosa, tinha uma pedreira que foi propriedade de Dom Pedro II, que ele deu essa pedreira de presente de casamento à sua filha, Dona Princesa Isabel, e o seu genro Conde D. E eu morava numa casa construída por um antepassado meu do Segundo Império, de 1868. Essa casa era um sobrado de 2 andares, e na casa tinha um paredão que conservava. Eu, como garoto, me lembro, quando garoto, eu ficava admirado com isso, com argolas para prender escravos, para acorrentar escravos. Tinha um pombal, que na época, esse meu antepassado, que era casado com uma avó minha, Elvira Ferradeira Nunes, chamava João Nunes, usava esse pombal tanto para se alimentar dos pombos, como pombo correio, ou seja, os pombos levavam mensagens. Sim. Então essa casa, eu morei nessa casa desde que eu nasci até os 18 anos de idade, até 1969. E ela me impregnou de história, porque a casa era cheia de história, ou seja, era a história do Segundo Reinado, era a história dos escravizados, era a história dos pombos, que também faziam, era uma época que se fazia, o correio era entregue por mensagem de pombos. Era uma casa com todas as características arquitetônicas daquele período, na casa de pau a pique, que era aquela casa que você tem um arcabouço, você vai preenchendo um arcabouço com barro, de madeira. Essa casa, infelizmente, em 69, ela foi vendida para o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, e o Hospital Samaritano demoliu a casa e ampliou o estacionamento do hospital. Ou seja, porque o hospital ficava na Rua Bambina, Marechal Niemeyer, e a casa na Assunção. A casa era fronteira ao Hospital Samaritano. Bom, então podemos dizer que o senhor já nasceu dentro de um cenário de história. Sim, nasci e daí dentro do cenário de história. surgiu o interesse em estudar, e não só estudar, mas também contar a história. Porque muita gente estuda a história, mas não conta, não compartilha. Não é o caso do senhor, que compartilha bastante. E depois, Veríssimo, tem um detalhe. Em 65, quando o Rio de Janeiro estava completando 400 anos, o quarto centenário, houve um concurso no estado do Rio de Janeiro. O governador Carlos Lacerda, que governava o estado do Rio de Janeiro, fez um concurso sobre o quarto centenário de todos os estudantes do Brasil, não era só do Rio de Janeiro. Então se inscreveram, eu acho que no total se classificaram 800 estudantes. E você ia eliminando estudante por estudante, etapas. E eu fui para a final do concurso e venci o rapaz do Colégio Militar num concurso no auditório da Rádio Nacional. Sim. Em 65, ganhei como prêmio um livro, Subsídio da História do Rio de Janeiro, ganhei uma medalha, ganhei uma caderneta de poupança, e o governador Carlos Lacerda me convidou a mim, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, para almoçar na Confeitaria Colombo, que bacana. Em 65. Então, em 65, com 14 anos de idade,
eu ganhei um prêmio importante, porque era um prêmio que você concorria com todos os estudantes, que eram estudantes que estudavam história do Rio de Janeiro, não eram estudantes qualquer. Para ele chegar à final, você tinha eliminatórias, e você ia eliminando. Até que eu me lembro da etapa final na Rádio Nacional, em que o meu colégio, que era o Amaro Cavalcante, que ficava no Largo Machado, os meus colegas não conseguiram entrar no auditório, porque o Colégio Militar, no Rio de Janeiro, encheu o auditório de alunos, entende? Então eu fiquei sem plateia. Mas venci. Sem apoiadores, né? Sem apoiadores, mas eu venci o debate. E depois eu me encontrei com esse aluno do Colégio Militar, ele era general, foi general importante, general de exército importante, e ele lembrava do debate, a gente ficou amigo, e muitos anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois... Bom, e aí o senhor veio para Teresópolis, o que trouxe o senhor para Teresópolis? Pois é, eu vim para Teresópolis em dezembro de 72. Eu fiz vestibular para medicina. Tinha acabado de nascer, viu? Eu fiz vestibular para medicina e vim dar aula em Teresópolis. Por incrível que pareça, eu não vim dar aula de história. Eu vim dar aula de matemática e física. Olha que legal. Aí eu dei aula no Dia do Almaço, na Companhia Nacional do Ensino Comunitário, que era de onde o Gino da Silveira, o colégio esse ano está fazendo 100 anos, de 1926. Dei aula na equipe Soma de vestibulares, que ficava ali na Delfim Moreira, acho que hoje é uma churrascaria. Dei aula na Guerra Peixe, que ficava na Itapicuru, hoje Heitor de Moura Estevão. Né? E dei aula quase em todos os colégios de Teresópolis. Tive um curso em Teresópolis no Alto, no Higino, chamado Fusão, e ensinava e preparava as pessoas para o vestibular. Ou seja, eu pegava aluno e preparava em todas as matérias para o vestibular. E nunca perdi um aluno para o vestibular. Aliás, perdi um que não queria, eu até avisei o pai dele que não passava porque ele não queria nada com a Coreia do Brasil, e esse eu perdi, eu não conseguia aprovar no vestibular. Mas sempre preparei alunos em todas as matérias por vestibular de medicina, engenharia. Bem, e aí o senhor ingressa então na faculdade de medicina, se torna médico. Em 78 eu me formei em medicina, aí fui trabalhar no Hospital da Lagoa e fui trabalhar no Hospital Pedro II, na zona oeste do Rio, em Santa Cruz. No Hospital da Lagoa, eu trabalhava na clínica médica, na emergência de quarta-feira, plantão na quarta-feira, e nos outros dias na clínica médica. Na quinta-feira, eu consegui uma dispensa da chefia da clínica médica da Lagoa para dar plantão no Pedro II, porque eu já era casado e minha primeira filha já tinha nascido. E aí eu precisava sustentar minha família, precisava trabalhar. Ganhar dinheiro, e aí, além de eu trabalhar com medicina, eu continuei dando aula. Eu dei aula até mais ou menos final da década de 80, mais ou menos, nesse segmento de matemática e física. Depois eu fui para a área de saúde. Mas eu dei aula de matemática e física, de outras matérias aqui, eu dei aula de química e dei aula no Ledo Lamaço de várias matérias. No Soma eu dei matemática e física. No Guerra Peixe também dei aula de várias matérias. E tive o curso de fusão, dei aula no estadual, preparei o pessoal do estadual para o vestibular nessa época. Eu dei aula em 73, 74, 75, ali no Colégio Estadual de Mundo Bittencourt. E tem muita pessoa. Quando eu ando na rua, hoje em Teresópolis, encontro alunos de 70 e poucos alunos, que foram meus alunos. Todo mundo aposentado. E falou, ô, professor, não sei o quê. E lembra das minhas aulas, comentam, né? Porque eu sempre tive uma característica que o pessoal, em política isso me deu prejuízo, que eu sou uma pessoa muito séria, eu não consigo rir. Eu não sou uma pessoa de rir, de ficar de abraço, de beijinhos, de tapa nas costas. Eu não consigo fazer isso. E os meus alunos sabiam disso, como meus pacientes também sabem disso, que eu não sou uma pessoa de sorriso fácil, quer dizer, eu não consigo rir. Faz parte da minha característica. Mas como isso também não significa que você é uma pessoa antipática. Não, mas nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou sério, ou seja, eu sou uma pessoa fechada, ou seja, para mim sorrir é difícil, não é complicado. Eu talvez tenha sido a minha educação, a minha infância, a minha adolescência, porque eu inclusive, nesse livro que eu estou lançando na Casa do Portugal no dia 20, eu conto isso tudo. É o primeiro segmento, é o primeiro volume das minhas memórias, eu conto a minha infância na Rua Assunção, em Botafogo. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, doutor? Esse livro é uma autobiografia, é a sua história, ou tem mais alguma coisa ali? Além da sua história, tem outras Veríssimo, histórias esse livro é um livro de pesquisa, de história, que eu levei 50 anos para escrever. É um livro que eu estou pesquisando há 50 anos. Ele conta a história da imigração africana, imigração forçada. A gente tem a foto do livro aí, Caio? A gente mandou para você esse aí, ó, lançamento. Ó. Eu estou ali com meus netos, meus 4 netos, Miguel, Enzo, Vinícius e Felipe. Então vai ser, daqui a pouquinho o senhor volta a falar mais um pouquinho sobre o livro, só para o pessoal de casa guardar aí bem, olha, vai ser no dia 20 de junho, no sábado, às 17 horas, na Casa de Portugal, aqui em Teresópolis. Então esse convite se estende aí aos nossos espectadores. Lógico, a todo mundo, está aberto. Todo mundo pode... Está aberto, no varandão da Casa de Portugal.
E o nome do livro é Da África ao Oriente. Não, da África do Oriente. Da África do Oriente. De Algarve até Botafogo. Sim. E eu vou explicar o bairro onde o senhor nasceu. Eu vou explicar por que tem esse título. Da África, porque o meu bisavô, Franklin Esteves, que era pai da minha avó materna, ele era um angolano, ele veio para o Brasil escravizado. Sim. Ou seja, ele veio como escravo. Ou seja, e como escravizado, ele foi trabalhar numa fazenda em Queimados. Mas ali os donos da fazenda, que eram ingleses, acabaram dando alforria a ele. E ele se tornou feitor, depois administrador dessa fazenda. Sim. Então, da África por isso aí, porque ele era um africano. E ele tem uma característica muito interessante, porque eu conheci ele. Talvez eu seja uma das pessoas raras que conheceu um escravo mesmo, um escravizado. Eu tinha 8 anos de idade quando ele faleceu. E eu me lembro perfeitamente dele, que no final da vida ele voltou a falar o dialeto africano. Ele não falava mais português, porque isso é uma característica das pessoas que falam mais do que um idioma quando ficam idosas. Ele voltou a se lamentar no bando, no dialeto da de Angola, e aí eu pensava, durante muito tempo eu pensei que ele estava até choramingando, lamentando da vida, chorando, falando palavras assim, mas não, ele estava falando no idioma dele, que muito depois eu fui pesquisar e vi que ele estava falando no idioma dele. Então, da África por causa disso, do Oriente por causa da minha avó materna, Alia Khalife, veio de Beirute, no Líbano, na época que o Líbano passava uma grave crise econômica. Então ela veio para o Brasil, os pais vieram para o Brasil, foram para Niterói, onde minha mãe nasceu. Então, do Líbano por causa disso. E de Portugal, de Algarve, porque meus 2 avós, o materno e o paterno Sebastião José, nasceram em Algarve e vieram para o Brasil também na Primeira Guerra Mundial, fugindo da fome na Europa. A guerra estava, Primeira Guerra Mundial, e eles vieram para o Brasil. Um era marceneiro no Rio de Janeiro, e o outro foi construir carroças de boi, roda de carroça de boi em Valadares. Ele é o fundador praticamente de Figueira do Rio Doce, uma cidade, o governador Valadares começa em 1938, a época que ele chegou lá. Ele, um pouco antes de morrer, ele foi até homenageado como pioneiro, um dos fundadores do governador Valadares pela Câmara local. Então, nesse livro, não é um livro de memória, não é da minha história, é um livro que eu contextualizo com a história da África, com a história do Líbano e com a história de Algarve. Ou seja, eu faço a contextualização. E por que Botafogo? Porque Botafogo foi o bairro que eles se encontraram nessa casa, num antepassado meu, João Nunes, que construiu aquela casa em 1868. Ou seja, em 1868, o imperador Dom Pedro II estava com 43 anos de idade. Ainda ia governar o Brasil por mais 21 anos de idade. 21 anos, porque ele foi estourado em 1889. Então, estavam em pleno Segundo Império. Eu assisti no Rio de Janeiro, Veríssimo, eu assisti velórios de nobres em decadência do Império. Por exemplo, eu assisti um velório de uma condensa que eles contratavam carpideiras eram mulheres profissionais para chorar. Para chorar, é verdade, eu já ouvi essas histórias assim. Eu assisti enterro assim, essas carpideiras iam para o enterro, em vez da família chorar, eram elas que choravam e se lamentavam pela partida do morto lá do velório. E eu assisti isso aí, então esses registros todos ficaram na minha memória. Então eu conto coisas que aconteceram no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu assisti o golpe militar de 64, na Rua Assunção, as tropas aquarteladas na Rua Assunção, para invadir o Palácio das Laranjeiras e outras tropas para invadir o Palácio Guanabara. Porque no Palácio Guanabara estava o Carlos Lacerda, que era um dos líderes do golpe militar de 64, e no Palácio da Laranjeira estava o presidente João Goulart. E tem um fato muito interessante que eu conto nesse livro. Eu estava admirado, passando garoto, eu estava com 13 anos de idade, eu passando pela Rua Assunção, caminhando, aquelas tropas aquarteladas, de repente um oficial grita assim, garoto, eu falei, o que é? Vai ali no bar e compra um sanduíche, mortandela, um guaraná para mim. Tu veja como é que o Brasil é um país pitoresco. Eles estavam ali de prontidão para invadir ou um ou outro local. O cara me para, um garoto, para comprar um sanduíche de mortandela para ele. E você comprou? Eu comprei e entreguei a ele. A revolução parou. Mas ele deu dinheiro para você comprar? Me deu, claro. Me deu dinheiro para me comprar, claro. E você foi lá e comprou? Eu comprei. E não me deu pro gorjeta. Nem agradeceu. Achou que aquilo era a minha obrigação. Muito bem, doutor. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, porque a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. E logo depois do intervalo, eu quero conversar com o senhor um pouquinho sobre a história de Teresópolis. Vai ser um prazer. Apesar de o senhor não ter nascido
nascido aqui, o senhor já vive aqui há muito tempo e eu percebo que o senhor tem um conhecimento bastante profundo, bastante expressivo a respeito da história de Teresópolis, política, administrativa, além de outras curiosidades que todo mundo que está em casa, assim como eu, querem saber também. Intervalo comercial rapidinho, estou nessa câmera aqui, Caio. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa A Noite é Nossa, especial de sábado, Brasil em Campo, e você acompanhando o nosso programa aí, porque história também tem muito interesse nacional. Daqui a pouquinho a gente volta. Programa A Noite é Nossa. Oferecimento HP Motorsport Brasil. Emoção e velocidade há 42 anos nas pistas. Venha correr com a gente. A Geral Consertos e Peças, há mais de 40 anos no mercado, tem uma novidade para você. Agora, nas compras acima de R$30, entregamos a domicílio. A Geral Consertos e Peças, especializada em aquecedores, máquinas de lavar, geladeiras, fogões e muito mais. Anote o nosso telefone 2742-9923 ou peça pelo WhatsApp 96879-8736. A Geral Consertos e Peças, Avenida Feliciano Sodré, 142, na Várzea, com estacionamento ao lado da loja. Venha nos conhecer. A Geral Consertos e Peças. Conheça a Industrial Peças, venda e manutenção em equipamentos industriais para restaurantes, lanchonetes, açougues e supermercados. Trabalhamos com balanças, moedores, serras de fita, fogões industriais, freezers, balcões e muito mais. A Industrial Peças tem tudo o que você precisa. Produtos das melhores marcas. Estamos na Rua Tenente Luiz Meireles, 750. Anote o nosso telefone 97341-8840. Tá esperando o quê? Venha nos conhecer. Industrial Peças. Cestas básicas com o melhor preço da cidade. JA, distribuidora de bebidas e alimentos. Na Rua Manuel Dias, 333, ao lado da sorveteria Esquimó, na Barra do Imbuí. Cestas básicas completíssimas e ainda carvão, gelo, lenha e bebidas das melhores marcas. Tudo isso com o Disque Entregas. Anote o telefone 21 96786-4988. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das nossas ofertas. JA, distribuidora de bebidas e alimentos. O charme e o conforto do Motel Prata estão de volta. Venha curtir seus bons momentos com a gente. O nosso espaço está ainda melhor e com todas as medidas de higiene reforçadas. Nossas suítes contam com hidromassagem, frigobar e ar-condicionado. O seu amor vai se apaixonar. O Motel Prata está pertinho de você, na Estrada Rio-Bahia, quilômetro 76, na Prata, anexo ao posto Vilarinho. Motel Prata, conforto e privacidade, para você se sentir em casa. Com mais de 30 anos de experiência no ramo, a Rei é a empresa certa para você. Consertos, manutenção e instalação de fogões e aquecedores em ambientes internos e externos. Atendimento personalizado em domicílio. Faça contato conosco no Zap 21 99328 5777. Rei Consertos e Manutenção, seu parceiro de confiança. Já estamos de volta com o programa A Noite é Nossa deste sábado, recebendo um convidado para lá de especial, principalmente para mim, que sou um fã da história, e está aqui do meu lado o Dr. Jorge Nascimento Ferradeiro. Antes de continuar o bate-papo com ele, eu quero dar um recado muito importante para você. Olha,
Cuidar do seu sorriso é fundamental. A saúde começa pela boca, você sabe. Olha, se você quer cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto, procure Saúde Bucal Odontologia. As doutoras Daniele Maziero e a doutora Carla Fernanda estão esperando por você no Centro Comercial São Luís, ali ao lado da Carrapeta, bem no centro da cidade. Olha, todas as especialidades odontológicas em um só lugar. E é o melhor, né? Com um preço que você pode pagar. É médico, né? Atendimento odontológico particular com preço popular. Anota aí o telefone para você, urgências e emergências, ou para simples consultas, 21 99400 7801, 99400 7801, Saúde Bucal Odontologia, 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu sorriso e, é claro, com profissionais que entendem do assunto. Isso é muito importante. Olha, vamos voltar a conversar aqui com o doutor Jorge Ferradeira. Doutor, o senhor esteve também como vereador, foi eleito vereador, mas o que eu mais quero conversar com o senhor é a respeito do seu interesse por história, em contar a história não só de Teresópolis, mas também de toda a região, como o senhor estava contando aqui agora a respeito do Rio de Janeiro, cidade onde o senhor nasceu. O que levou o senhor a se interessar pela história de Teresópolis, uma cidade que o senhor não nasceu aqui, o senhor veio viver aqui, a cidade o acolheu, e aí o senhor, eu vou estudar essa história. Como é que foi isso, doutor? Isso é um fato interessante. Eu vim para Teresópolis, como eu te falei, em dezembro de 72. Em 73 eu comecei a dar aula em Teresópolis. 62? 72. 72, 73 eu comecei a fazer faculdade de medicina. 78 nasceu minha primeira filha, eu casei com uma senhora nascida aqui em Teresópolis, Sandra Lia. Eu tive 4 filhos, todos meus 4 filhos são nascidos em Teresópolis. A Camila, Carolina, Clarissa e Tiago. E aí, em 81, eu comecei a... Antes eu já fazia pesquisa sobre a história de Teresópolis, porque eu sempre colecionei documentos. Eu tenho uma biblioteca bastante numerosa, talvez uma das maiores bibliotecas particulares do Brasil. Sim. E sempre documentos de história, documentos primários de história. E como eu comecei eu faço geriatria, eu faço clínica de idosos, as pessoas que tinham pacientes mais idosos iam me entregando documentos, fotografias, carta, diário, e contando também registro de tradição oral. Em 81, eu comecei a dar um curso sobre história de Teresópolis. Esse curso tem 45 anos. Que legal. E é um curso tombado como bem material do município. Que bacana. Ou seja, ele talvez seja o único curso no Brasil que é tombado como bem material de um município. Agora, por exemplo, nós vamos fazer o curso a partir de julho, do dia 2, 9, 16, 23 e 30 de julho. São 5 aulas, 5 quintas-feiras, no SEAC da Igreja Santa Teresa. O curso é inteiramente gratuito. As inscrições estão abertas na Secretaria da Igreja e será das 17 às 19 horas, toda quinta-feira de julho. Aí eu comecei a dar esse curso. Com isso, em 91, eu estava no meu primeiro mandato de vereador, tive 2 mandatos de vereador, em 89 e 92, 93 e 96. Em 91, eu já na Câmara, em 89, quando entrei para a Câmara, eu usava meu tempo como líder de bancada e líder de partido para falar da história de Teresópolis. Eu registrei toda a história de Teresópolis nos anais da Câmara Municipal. Em 91, eu fui eleito presidente da Comissão do Centenário do Poder Legislativo. Só teve uma comissão do Centenário de Teresópolis, em 91, que eu presidi do Legislativo, ou seja, a comissão que foi feita do Legislativo. Então, nessa comissão, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz o busto do Coronel Clausse, que não existia. Aquele busto que está em frente à Câmara, eu mandei fazer pelo Liboredo, que era um escultor que havia aqui na Serra, ali no Monte Olivete. É verdade. Aquele busto que foi instalado. Naquele busto tem uma cavidade no pedestal, que pouca gente sabe disso, que eu mandei inserir naquela cavidade a certidão de óbito do coronel, que foi o primeiro prefeito da cidade, os anais da Câmara Municipal, documentos da época, jornais, moedas, selos e revistas. Tipo uma cápsula do tempo. É uma cápsula do tempo que vai ser aberta 100 anos depois. Ela vai ser aberta no ano de 2091. Os vereadores de 2091 está isso num documento da Câmara. Eles têm esse compromisso. Tem esse compromisso de abrir aquela cápsula do tempo 100 anos depois. Então está naquele pedestal. Fiz um seminário com 58 historiadores, a maioria infelizmente já falecidos, sobre a revisão da história de Teresópolis. Por exemplo, eu provei e encontrei um documento que prova que o primeiro prefeito de Teresópolis foi o Benjamin do Monte.
e não o Coronel Teixeirinha. O Coronel Teixeirinha é o primeiro prefeito eleito, porque a Câmara Municipal, quem era o presidente da Câmara, tinha a função de governar o município. Por exemplo, em 1891, o município foi governado pelo Coronel Fernando Henrique Clausen, né? E o Fernando Henrique Clausen tem uma história interessante, depois a gente vai contar, a respeito da chegada da mãe dele aqui, da chegada dele em Teresópolis. Então, eu revisei a história de Teresópolis, reformei o túmulo do Coronel Clausen no Caingá, no cemitério local. Esse túmulo ainda está lá? Está lá, na entrada do cemitério. Há pouco tempo foi enterrado até um descendente do Clausen que me ajudava muito no Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis. Henrique Clausen foi sepultado lá nessa sepultura do Coronel Clausen. Ele morreu morte súbita, estava mal súbito. Geralmente a família Clausen chega... O coronel morreu com 100 anos de idade. Para você ter ideia, eu peguei o depoimento com o presidente da Comissão Centenária de Teresópolis, do Renato Ferro, que era um jornalista em Teresópolis, que assistiu em 1938. Em 1938, o Coronel Clausen ia fazer 100 anos de idade. Ele estava conversando ali na calçada, onde era a loja do Pedro Jaara, Serrana dos Tecidos. E ali estava com um grupo conversando e estava se preparando a festa do centenário dele. Quando ele atravessou a rua, ele foi pego por uma moto. A moto o atropelou. E ele não quis ir para o hospital. Não havia hospital em Teresópolis, tinha que ir para o hospital em Petrópolis. Ele foi para casa e mais ou menos 11 dias depois ele veio a falecer. Com a idade, ele chegou a completar 100 anos de idade. Então, o Renato Ferro deu esse depoimento está registrado nos anais da Câmara Municipal. Inclusive, dizem que foi a primeira pessoa a morrer atropelada em Teresópolis, né? Isso aí não posso te afirmar com certeza, mas nessa época não havia veículo, né? Tanto que ele foi atropelado por uma motocicleta. Mas essa pesquisa eu não tenho, mas eu posso verificar isso. Eu não vou te afirmar que seja a primeira pessoa, mas é provável que sim. Provável que sim, porque o atropelamento dele foi por uma moto, não foi por um carro. Então, aí em 91 eu presido a Comissão do Centenário de Teresópolis, em 92 eu presido a Comissão do Bicentenário da Morte de Tiradentes, que foi executado por ter sido líder da Conjuração Mineira, e Tiradentes tem uma história que está entrelaçada com a história de Teresópolis. Por quê? Primeiro, porque o Tiradentes, Dona Maria I, a rainha de Portugal, fez dele o guardião de caravanas de ouro, porque estava havendo muito assalto de caravanas de ouro. Aqui nessa região havia um bandoleiro, eu vou contar a história desse bandoleiro, muito interessante. Aqui em Teresópolis? Na região da Serra dos Hortos, de toda a Serra dos Hortos. Havia um bandoleiro chamado Mão de Luva. Quem era esse Mão de Luva? Que legal. Esse Mão de Luva era um namorado, quando ele estava em Portugal, ele namorou Dona Maria I. Mas quando o pai dela descobriu o namoro, viu que o Mão de Luva não tinha condição nobiliárquica de ser o futuro rei de Portugal. Aí desterrou ele para o Brasil, mandou ele para o Brasil. Quando ele se despediu da Dona Maria I, Dona Maria I beijou a mão dele. Ele botou uma luva naquela mão e disse que aquela mão não entraria mais em contato com nenhum ser humano. E veio para o Brasil. E o objetivo, quando ele veio para o Brasil, ele veio com raiva. Ele veio se tornar um salteador de ouro, de caravana de ouro. Como é que ele foi preso? Ele foi preso na região de Cantagalo. E esse Cantagalo tem origem do nome por causa disso. Ele estava escondido em Cantagalo, e o galo silvestre, não é o galo doméstico, o silvestre, ele só canta na presença de seres humanos. O galo cantou, a milícia comandada por Tiradentes estava naquela região e viu que tinha alguém lá, prendeu o Mão de Luva. Por isso que Cantagalo tem o nome de Cantagalo. Cantagalo porque foi o momento da prisão do Mão de Luva. Então, o Tiradentes tem essa ligação, porque ele pernoitava na hospedaria de Três Córregos, que infelizmente com a passagem da Rio-Bahia ela foi demolida, poderia ter ficado, se ele tivesse feito uma retificação da estrada de 200 metros, a hospedaria estava conservada até hoje. Que era uma história, um pedaço importante da história. E um outro detalhe que ele teve um descendente, o tenente José Paulino Oliveira, que serviu à corte portuguesa de Dom João VI. Dom João VI veio para o Brasil em 1808, fugindo do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Napoleão não queria que ele negociasse com a Inglaterra, ele continuou negociando, até que não havia saída. O Napoleão autorizou o almirante Junot a invadir Portugal, e ele pegou a corte portuguesa, de 15 mil a 20 mil pessoas, atravessaram o Atlântico, veio para o Brasil. Esse tenente José Paulino, que era descendente de Tiradentes, e quando Tiradentes foi condenado à morte, ele foi condenado pelo crime de infâmia. O que era o crime de infâmia pelo Código Penal português? Era um crime que condenava até a terceira geração. Foi condenado o Tiradentes, os filhos dele e os netos. É mesmo? Aí eles tiveram que mudar de nome, passaram a ser chamada Oliveira. A dona Carolina, que chegou no Brasil, era dinamarquesa, era casada com o Jacó Clausen. O Jacó foi contratado pela corte de Dom João VI para ser uma espécie de jardineiro do Jardim Botânico. Lá eles foram morar no Sítio das Cabeças, o nome do sítio que eles foram morar. A dona Carolina e o Jacó. Mas daí adoeceu do pulmão.
fez na tuberculose pulmonar, e os médicos da corte aconselharam ele vir para a Serra, que o ar era mais puro para vir se tratar. Ele foi trabalhar na casa do Barão de Mauá, ali em Cuiabá. Não sei se você sabe onde é Cuiabá. Sim, aqui em Petrópolis, aqui pega Santa Rita. Você entrando por Cuiabá, você vai sair ali em Santa Rita. Sim. Então ele foi morar, o pai do Coronel Clauso, o Jacó Clauso, foi morar ali, mas morreu novo. Morreu com menos de 40 anos, talvez 40 anos. Deixou 4 filhos, entre eles o Coronel Clauso. O Coronel Clauso veio para Teresópolis em 1858, quando tinha 15 anos de idade. E a dona Carolina Clauso contratou segundas núpcias com esse filho do tenente José Paulino. Casou e teve... Ela era matriarca da família Clauso e matriarca da família Oliveira. Então, está aí um outro detalhe da história. Eu presidi também a Comissão do Bicentenário da Morte de Tiradentes, falei no Congresso Nacional em abril de 1992. Eu fui a Brasília, o presidente da comissão era o senador Itamar Franco, se afastou da comissão para exercer a presidência da República, houve o impeachment do Collor, e ele assumiu a presidência da República no impeachment do Collor. Então, a comissão, quem tem curiosidade pode entrar nos anais do Congresso, tem esse registro dessa minha passagem pelo Congresso Nacional em 92, há 34 anos atrás. E em 96 eu presidi a comissão do centenário da Estrada de Ferro Teresópolis, porque o trem, a primeira malha ferroviária construída por José Augusto Vieira, chegou em Guararema, atualmente Guapibirim, em 1896. O trem só chega em Teresópolis em 1908, mas a primeira malha chegou lá. Quem é José Augusto Vieira? Houve uma concessão, ainda na época do Império, para o Barão de Mesquita e o Comendador Moutinho explorarem uma estrada de ferro que ligaria o Porto de Piedade até aqui a Serra. O objetivo era chegar até Minas, até chegar, pelo menos até além Paraíba. Mas eles foram à falência, eles não conseguiram desenvolver o projeto. Aí, em 1896, o José Augusto Vieira compra em praça pública a estrada de ferro. E ele emprega todo o seu dinheiro, todo o seu capital para a construção da estrada de ferro. E ele consegue chegar, o trem chega em Teresópolis em 1908. Eu presidi a Comissão Centenária de Estrada de Ferro Teresópolis e vi nos registros, quer dizer, Teresópolis é uma antes do trem, durante o trem e depois do trem. Ou seja, há uma Teresópolis que existiu durante esse período do trem, que vai de 1908 mais ou menos a 1957, depois a última viagem do trem, e tudo em Teresópolis é transportado para o trem. Todas as construções aqui antigas de Teresópolis, tijolo, cimento, areia, tudo chegado pelo vagão. E o trem carregava de volta verdura, assim legumes. 50 anos. Produtos de galinhas, esse negócio tudo, levava para o Rio. Então, esses detalhes todos me unem a Teresópolis, ou seja, toda essa... Eu tenho uma produção histórica, de produção de documentos históricos, de identificação de documentos, é muito antigo. Por exemplo, em 1995, o padre Nivaldo Antonino Dias, pároco da Igreja do Alto, falecido, ele fez um seminário sobre 150 anos da igreja. Naquele momento, eu provei que a imperatriz Teresa Cristina, Teresópolis tem o nome dela, nunca teve Teresópolis. Verdade. Ou seja, porque quando o esposo dela esteve aqui, o Dom Pedro II, ela ficou em Friburgo, ela foi fazer uma estação de tratamento d'água em Friburgo, porque ela tinha cólicas menstruais. Então ela não teve. Quem teve Teresópolis foi a princesa Isabel e o marido dela, o Conde D. Entendeu? Então, o que a gente pode depois mostrar aí, as imagens, a imagem da dona Carolina Clauso e várias imagens aí que ilustram muito essa história que eu estou contando. Olha que bacana. Olha, daqui a pouquinho, doutor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Eu conheço uma parte da história de Teresópolis porque eu convivi durante algum tempo com o professor Antônio Osíris Raal. Sim. Eu convivi durante um tempo com ele porque a minha ex-mulher, mãe dos meus 3 filhos mais velhos, foi datilógrafa dele. Ela datilografava os livros que ele escrevia. Então eu frequentava muito a casa dele, né? E eu gostava muito de ouvir as histórias dele. Eu sou muito curioso em relação a histórias. E ele me contou uma história que eu quero tirar uma dúvida com o senhor a respeito dessa história, mas logo depois do nosso intervalo comercial. Vamos lá, Caio, daqui a pouco a gente volta. Programa A Noite é Nossa. Oferecimento HP Motorsport Brasil. Emoção e velocidade há 42 anos nas pistas. Venha correr com a gente.
A Geral Consertos e Peças, há mais de 40 anos no mercado, tem uma novidade para você. Agora, nas compras acima de R$30, entregamos a domicílio. A Geral Consertos e Peças, especializada em aquecedores, máquinas de lavar, geladeiras, fogões e muito mais. Anote o nosso telefone 2742-9923 ou peça pelo WhatsApp 96879-8736. A Geral Consertos e Peças, Avenida Feliciano Sodré, 142, na Várzea, com estacionamento ao lado da loja. Venha nos conhecer. A Geral Consertos e Peças. Conheça a Industrial Peças, venda e manutenção em equipamentos industriais para restaurantes, lanchonetes, açougues e supermercados. Trabalhamos com balanças, moedores, serras de fita, fogões industriais, freezers, balcões e muito mais. A Industrial Peças tem tudo o que você precisa. Produtos das melhores marcas. Estamos na Rua Tenente Luiz Meireles, 750. Anote o nosso telefone 97341-8840. Tá esperando o quê? Venha nos conhecer. Industrial Peças. Cestas básicas com o melhor preço da cidade. JA, distribuidora de bebidas e alimentos. Na Rua Manuel Dias, 333, ao lado da sorveteria Esquimó, na Barra do Imbuí. Cestas básicas completíssimas e ainda carvão, gelo, lenha e bebidas das melhores marcas. Tudo isso com o Disque Entregas. Anote o telefone 21 96786-4988. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das nossas ofertas. JA, distribuidora de bebidas e alimentos. O charme e o conforto do Motel Prata estão de volta. Venha curtir seus bons momentos com a gente. O nosso espaço está ainda melhor e com todas as medidas de higiene reforçadas. Nossas suítes contam com hidromassagem, frigobar e ar-condicionado. O seu amor vai se apaixonar. O Motel Prata está pertinho de você, na Estrada Rio-Bahia, quilômetro 76, na Prata, anexo ao posto Vilarinho. Motel Prata, conforto e privacidade para você se sentir em casa. Com mais de 30 anos de experiência no ramo, a Rei é a empresa certa para você. Consertos, manutenção e instalação de fogões e aquecedores em ambientes internos e externos. Atendimento personalizado em domicílio. Faça contato conosco no Zap 21 99328 5777. Rei Consertos e Manutenção, seu parceiro de confiança. É tudo muito rápido, o tempo voa, né? A gente já está de volta aqui com o programa Noite é Nossa. Olha, e quando se trata de história, aí sim é que o tempo voa mesmo, porque são tantos anos, são séculos de história, e a gente está aqui aproveitando o profundo conhecimento do Dr. Jorge Ferradeira. Eu estou aqui preso. Por mim, eu teria aqui mais 3 horas de programa só ouvindo as histórias do Dr. Jorge Ferradeira. Doutor, eu quero que o senhor fale agora sobre momentos importantes da história de Teresópolis, como, por exemplo, quando a cidade foi governada por um presidente. Que história é essa? Em 1897, o Prudente de Moraes, que foi o terceiro, foi o terceiro presidente da República, o primeiro foi Deodoro Fonseca, o segundo foi Fernando Peixoto, o terceiro Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes, como o Freudiano tinha dado um golpe no Deodoro, o Prudente de Moraes ficou com medo de passar a vice-presidência por Manuel Florentino, que era o vice dele. Aí veio para Teresópolis e governou o Brasil do sítio do José Augusto Vieira. José Augusto Vieira instalou ele num sítio. Aqui em Teresópolis. Ele instalou a primeira linha telefônica que ligou Teresópolis ao Itamaraty, hoje o Palácio do Itamaraty, que fica perto da Central do Brasil. Não havia Palácio da capital, né? Não havia Palácio do Catete na época. O centro do poder no Rio de Janeiro era o Palácio do Itamaraty. Só depois que compraram o
Palácio da República, o Palácio do Catete do Barão Nova Friburgo. Então, Teresópolis já teve aqui um presidente da República governando o Brasil de Teresópolis. Veja só, isso é um detalhe que pouca gente sabe desse detalhe da história. É verdade, e essa linha telefônica foi instalada para que isso fosse viabilizado. Lógico, como é que ele podia administrar? Então, a primeira linha telefônica foi instalada aqui. Um outro detalhe também, que é bastante curioso, é que o Jorge March, que é o fundador da colonização de Teresópolis, é o colonizador, é o que está lá fazendo a modelo, é o que faz a primeira cotagem, que eram casas de hospedagem, ou seja, porque no início o Jorge March recebia os convidados dele na sua casa, mas ele cobrava por isso, ele mandava no final da hospedagem o mordomo dele entregar a conta. Mas estava ficando constrangedor, a tal ponto que o Toné, numa crônica do Jornal do Brasil, dizia, mas que o Jorge March, ele era português, mas com dupla nacionalidade, porque os pais eram ingleses. E o Toné falou, mas que anfitrião esse, avarento que manda cobrar dos hóspedes? Aí o Jorge March resolveu fazer casas de hospedagem, chamadas cotagens, que eram casas ao redor da fazenda. Hotéis, que a gente pode chamar de hotel hoje em dia. Eram casas que você alugava, ou seja, você alugava a casa para passar... Pode ter nascido daí a prática do veraneio. Não, nasceu daí. Era chamado períodos calmosos, porque no Rio de Janeiro o pessoal enfrentava a febre amarela. Não chegava no verão, o mosquito atacava e causava febre amarela. O pessoal que tinha mais recursos, principalmente da corte lá de Dom João VI, Dom Pedro I, vinha para Teresópolis. Então o Jorge March instalou essa questão da hotelaria em Teresópolis. Jorge March foi o primeiro a plantar batata inglesa, talvez na América Latina, porque a batata inglesa era de boa qualidade e essa batata inglesa ia para o Rio de Janeiro. O Jorge March tinha produção leiteira, ele importou da Suíça, vaca leiteira, aliás, da Holanda, vacas holandesas, que para melhorar o padrão de leite que ele mandava ir para o Rio de Janeiro. O Jorge March tinha produção de moares, de jumentos e burros, que eram de qualidade superior, que o pessoal comprava esses jumentos nas capitais do Brasil para usarem para transporte urbano, para puxarem bondes, para puxarem tibulhos, puxarem conduções, porque eram de excelente qualidade. Pesado. Então o Jorge March é uma pessoa importante, e o Jorge March teve 2 filhos, o Guilherme Telho March, que é o primeiro médico formado, que nasceu em Teresópolis, que se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Quando Dom João VI chega ao Brasil em 1808, ele abre a Faculdade de Medicina da Bahia, que eu visitei há pouco tempo lá no Pelourinho, e abre a Faculdade de Medicina na Praia Vermelha, que eu também conheci como jovem, como adolescente, que eu frequentava a Faculdade de Medicina na Praia Vermelha. Até para ver como é que era, como aconteciam as coisas. Então ele funda essas 2 faculdades. O filho do Jorge March, Guilherme Telho, se forma lá na Faculdade de Medicina em 1858. Ele nasce em 1838. Quando o pai dele falece em 1845, ele está com 8 anos de idade, o irmão dele está com 18. Aí é preciso nomear um tutor para ele. Aí o juiz da comarca Nova Friburgo, o juiz da infância da comarca Nova Friburgo, nomeou um tutor, e esse tutor matricula ele no Colégio dos Irmãos Paiva em Niterói. Depois ele cursa medicina e se torna um médico que é chamado médico apóstolo. Guilherme Telho March, hoje tem uma rua chamada Dr. March, lá no Barreto, em Niterói. Eu tenho um projeto, nós desenvolvemos até um documentário para apresentar no primeiro congresso de médicos espíritas em São Paulo, da AME de Niterói, e nós não tivemos a oportunidade de apresentar nesse congresso, foi até o Carmenindo, que é o presidente da AME Niterói, apresentou apenas um documento. Mas o Guilherme Telho March é um médico respeitado, principalmente entre os espíritas do Brasil. Ele é um médico muito respeitado, porque ele era um médico muito caridoso, ele não cobrava por suas consultas. Além do mais, ele abria a sua casa para hospedar os doentes que chegavam a Niterói, de vários lugares do interior fluminense, e dava medicamento e alimento. Ou seja, ele abria a casa dele, dava alimento, medicamento e a consulta. E aí a população de Niterói, agradecida por esses favores que ele fazia, deu 2 casas para ele, uma primeira casa, depois numa segunda casa, e mobiliou a casa para ele. Porque ele tem um livro chamado Dr. March em 2 Tempos, que eu aconselho as pessoas a procurarem para ler, e ele nasceu em Teresópolis. Ele voltou aqui em Teresópolis, ele sai daqui em 1845, mais ou menos, e volta em 1908. Ele deu uma entrevista para o Teresópolis Jornal. E o outro irmão dele, Jorge Britam March, que se perdeu na história. Aliás, aproveitando a oportunidade do programa, se alguém tiver algum documento relacionado ao senhor Jorge Britam March, algum descendente dele, eu gostaria de entrar em contato, porque há muitos anos eu pesquiso história de Teresópolis e nunca consegui nada a respeito do segundo filho
do George Martin. Então, essa história do George Martin precisa ser registrada. A outra história que precisa ser registrada é a visita de Dom Pedro II a Teresópolis. Dom Pedro II ia fazer de Teresópolis capital do Império Brasileiro. Ele ali no antigo Hotel Higino, que pegou fogo, não é o atual, o antigo. Ele, da varanda do hotel, numa visita que ele fez a Teresópolis em 1876, ele falou: que belo local para ser a capital do meu império no Brasil. Agora, e um outro detalhe, por que Dom Pedro II veio a Teresópolis? Porque ele foi aconselhado pelo doutor Mota Maia, que era um médico da corte imperial, a vir tomar água de uma fonte mineral que havia no garrafão. O garrafão era de um sujeito chamado João Garrafão, que era um homem obeso, e por isso tinha esse apelido Garrafão. Quando Dom Pedro chega lá para tomar água daquela fonte, o João Garrafão está lá esperando ele pega uma folha de begônia. A begônia é uma planta que tem uma flor larga, que você faz um cálice dela para pegar água para beber. Quando ele pegou aquela a folha da begônia para beber, o João Garrafão: não, imperador, por favor, eu mandei fazer taças de cristais para o senhor. Aí deu uma taça para ele, já ia passar a taça para o outro, que estava acompanhando ele, da comitiva. O João Garrafão: não, tem taça para todo mundo. Aí Dom Pedro II, agradecido, notou que o João Garrafão tinha um problema de visão, de oftalmológico. Na época não havia oftalmologista no Brasil, nem óculos, nem nada. Ele mandou fazer uma lente para o João Garrafão em Paris. Essa lente, a taça de cristal, que era propriedade do João Garrafão e sua família, desapareceu também. Eram objetos importantíssimos para a história de Teresópolis, mas infelizmente não existe mais. Então tem fatos que aconteceram em Teresópolis que precisam ser registrados para a história. A visita do rei da Bélgica, do rei Alberto, da rainha Elizabeth, em 1922 a Teresópolis é importantíssima. Não tem. Bem, doutor, infelizmente a gente já está com o tempo aqui bastante apertado, então nós vamos ter que fazer o seguinte: eu vou convidar o senhor para estar mais uma vez aqui no nosso programa, para a gente continuar contando essas histórias. Sim, vai ser um prazer. Porque, infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente tem ainda aí uma matéria da Prefeitura Municipal de Teresópolis para exibir aqui no nosso programa. E o convite já está feito, viu, doutor? Pois não, só marcar a data. No nosso próximo programa a gente vai marcar uma data e eu quero o senhor de volta aqui para continuar. Porque tem muitos fatos curiosos, tem muita coisa. Demais. E o senhor, a gente já viu que é um profundo conhecedor dessas histórias e é um excelente contador de histórias também. Porque não basta a gente conhecer, a gente precisa também saber narrar e saber contar a história, e o senhor faz isso com excelência. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Veríssimo, e até a próxima vez. Muito obrigado. Muito bem, você continua assistindo o programa A Noite é Nossa, e agora a gente fala do encerramento do evento Semana Mundial do Ambiente, e a Prefeitura de Teresópolis fez um belo trabalho para fechar essa semana com chave de ouro, matéria que você vai ver agora para fechar o nosso programa. A gente volta sábado que vem com você aqui no programa A Noite é Nossa, e vai Brasil, vamos nessa, Copa do Mundo rolando e a gente torcendo, quem sabe o Hexa chega. Agora vamos de Semana Mundial do Ambiente. A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encerra em grande estilo a Semana Mundial do Ambiente. Hoje, aqui na Feirarte, acontece um evento de distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica. Um evento importante para que a população entenda a importância de se preservar cada vez mais a natureza. A reportagem da TV Cidade está por aqui e vamos conversar com os responsáveis e os idealizadores do projeto. Natália, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza essa ação hoje, fechando a Semana do Meio Ambiente. Qual a importância de se fazer um trabalho como esse? Quantas mudas vocês estão distribuindo ou pretendem distribuir hoje aqui? Então, a gente já tem esse projeto de doação de muda que acontece no Horto, todo domingo, só que a gente, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a gente quis trazer isso para mais próximo da população, para a gente atingir uma maior quantidade de pessoas e as pessoas poderem pegar uma muda, né, plantar uma árvore. Eu acho que isso é super importante, porque causa uma reflexão no nosso papel enquanto cidadão, né? Hoje a gente trouxe 400 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, a gente tem frutíferas, temos manacá, ipê, vários tipos de muda que fazem sucesso aqui com o pessoal. E como é que está a reação, como o público está recebendo esse evento? As pessoas adoram, né? O manacá é um que quando chega é o primeiro a sair. As árvores frutíferas também, como pitangueira, os ipês. As pessoas gostam, elas se sentem próximas, elas se sentem sujeito ativo na construção, né, de uma cidade mais verde. Natália, você comentou aqui que a população pode
todos os dias, se quiser, ir até o horto municipal e levar mudas de plantas para casa. Como é que funciona isso lá? Realmente assim as pessoas podem chegar, pegar, precisa fazer um cadastro, como é que é? Então, essa doação no horto, ela acontece todo domingo. As pessoas podem chegar, preenchem uma ficha. No horto a gente oferece até 3 mudas. Aqui hoje a gente precisou diminuir um pouco esse número, essa quantidade de mudas, porque devido à quantidade de pessoas. Mas essa ação ocorre todo domingo no horto. Secretário, a gente tem notado que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito um trabalho bastante voltado para a preservação da natureza em Teresópolis. Qual a importância disso para uma cidade como a nossa, que tem como patrimônio principal a natureza? Sem dúvida. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui, né, da sua presença aqui no nosso evento, que é um evento de celebração da Semana Mundial do Meio Ambiente. E o que a gente acredita, o que o programa Teresópolis Sustentável traz, é que meio ambiente é prática, né? Vamos sair um pouco da internet, das teorias e trazer o meio ambiente para a prática. Então, estamos hoje aqui com um evento de doação de mudas para a sociedade e divulgando, né, esse 1 ano e meio que estivemos aqui à frente da Secretaria, e foram muitas conquistas, né? Falando algumas delas. A mais recente, o Lago Iaci, que era um local completamente abandonado, dezenas de anos, totalmente abandonado. Hoje a gente está lá revitalizando. Nosso horto municipal, que hoje é uma referência, recebemos em média 600 pessoas dia no final de semana. Então esse é o meio ambiente que a gente acredita, um meio ambiente inclusivo em que as pessoas participem e estejam inseridas nessa grande cidade. Teresópolis tem um potencial maravilhoso para o turismo, para o meio ambiente, para a educação ambiental, e é essa aqui a nossa proposta. Secretário, é um trabalho que o prefeito tem pedido com frequência para vocês da Secretaria do Meio Ambiente, para olhar com carinho para esse setor? Sem dúvida, o prefeito tem sido incansável, né? Só de recursos do Estado foi mais ou menos uma ordem de 25 milhões investido no meio ambiente, né? E aí eu vou dar mais um exemplo aqui, a questão do lixão, né? Que é também um problema gravíssimo, né? Que o prefeito tem enfrentado de frente, né? Estamos lá já com o nosso processo de remediação daquele local, está avançando, e acredito que em breve toda essa situação horrorosa do lixão vai ser solucionada. Seu Francisco, a gente percebe que o senhor está levando as mudas de árvore para a sua casa. É a primeira vez que o senhor faz isso ou o senhor já tem feito isso com frequência? A terceira vez. A gente veio do Rio de Janeiro agora, morando aqui, né? Aí fomos 2 vezes lá no horto. Então já temos lá 6 mudas já, né? E agora mais 2 plantando. Como é que o senhor vê um projeto como esse? Fundamental, mano. Fundamental. É que essa cidade tem que ser preservada nesse sentido, né? Isso é uma cidade que atrai pessoas pela natureza. E atrai pessoas tanto para visitar quanto para morar, que é o nosso caso. As pessoas saem do grande centro e vêm para cá. E a gente tem que entrar nessa preservação, digamos assim, né? Marina, você é responsável por um setor que vem se destacando bastante aqui no nosso horto municipal, que é o borboletário. Como é que as pessoas podem visitar o borboletário e ter um pouquinho mais de conhecimento técnico sobre esse assunto? Então, o borboletário ele fica aberto de terças a domingos, né, no horto municipal, localizado no horto municipal, de 9 às 11h45 e de 1 às 2h45. E nós fazemos um passeio por ordem de chegada, de terça a domingo. Na segunda-feira que nós não abrimos justamente para manutenção interna do horto e do borboletário. Nós fazemos um passeio de 15 minutos, né, guiado por outros profissionais também, biólogos ou então pessoas que são treinadas por nós biólogos, né, justamente para conseguirmos girar as dúvidas das pessoas. Então muitas vezes as pessoas chegam lá com aqueles mitos de, por exemplo, então o pozinho que sai da asa da borboleta, da mariposa, vai cegar a gente, as borboletas podem queimar, as mariposas podem queimar, essa lagarta queima, essa lagarta não queima. Então geralmente nós tiramos essas dúvidas com as pessoas, né, fazemos o passeio guiado, nós tiramos essas dúvidas. Nós damos uma atenção a mais para as pessoas ali, justamente para que elas possam conhecer um pouquinho mais sobre a importância desses animais para a natureza e para nós também, porque as borboletas, as mariposas, elas são importantes indicadores de qualidade de ambiente, elas são animais que elas são importantes na cadeia alimentar, né, já que são insetos que servem de alimento para muitos outros animais, elas são animais também que elas
podem auxiliar em diversos aspectos, como por exemplo a polinização. Então, sem as borboletas, sem as mariposas, sem as abelhas, diversos outros insetos, nós não teríamos diversas frutas que nós nos alimentamos. Então, nós procuramos mostrar essa importância para a população e através das borboletas, né, que são animais mais carismáticos, nós mostramos a importância de outros insetos, como por exemplo besouros, percevejos, vespas, moscas, que são animais que têm importâncias diferentes, têm outros papéis na natureza e que, assim como as plantas, como outros animais, auxiliam nessa manutenção do meio ambiente, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos fazendo uma ação junto à Secretaria de Meio Ambiente por conta da Semana do Meio Ambiente. Prefeito, a gente percebe que a Prefeitura está fazendo um trabalho bastante intenso em relação ao meio ambiente. O meio ambiente também é uma prioridade da sua administração? É fundamental e mais do que a prioridade é a questão primeira, né? Teresópolis é uma das cidades que tem maior cobertura da Mata Atlântica, nós chegamos a quase 70%, 67% de cobertura. Nós temos o papel, enquanto poder público, de preservar. E aí o programa Teresópolis Sustentável, capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente, na direção do Coronel Maia, tem feito isso. A gente tem recuperado o horto, estamos recuperando o Lago Iaci, recuperamos aqui a Cascata dos Amores. Lá o nosso Parque Natural Montanha de Teresópolis tem sido melhorado, ou seja, nós estamos investindo em meio ambiente para dar qualidade de vida do teresopolitano, mas também ser um atrativo do ecoturismo, do turismo não só rural, mas também ambiental, para que as pessoas possam vir aqui e se sentirem maravilhadas, como é o caso aqui do borboletário que a gente tem visto. Prefeito, esse trabalho já tem mostrado, atraído mais pessoas para Teresópolis? A administração tem percebido isso? Sim, muitas pessoas têm chegado, os hotéis estão cheios. O maior termômetro da verificação do bom turismo é as pessoas que fiquem aqui e que gastem aqui, né? E isso é demonstrado através dos quartos de hotel, que estão sempre ocupados, ocupação sempre superior a 80%. Então são pessoas que não vêm só para passear, mas vêm para consumir na cidade, vêm para conhecer os quereres do teresopolitano, os restaurantes, os parques, a nossa flora, a nossa fauna e também a nossa feira aqui para as pessoas poderem comprar. Então o turismo trazido através da Secretaria de Meio Ambiente, ele é muito importante, porque não são pessoas que estão aqui só de passagem, eles vêm, eles ficam, eles consomem e levam Teresópolis. Programa A Noite é Nossa. Oferecimento HP Motorsport Brasil. Emoção e velocidade há 42 anos nas pistas. Venha correr com a gente.